Olá pessoal, vamos hoje trabalhar a ideia de fluxograma, né? Vai servir para algumas coisas no futuro também, certo? Para vocês, mas a gente vai estar tendo uma basezinha já agora, tá bom? De como elaborar um fluxograma. Serve para várias coisas, é utilizada na computação muito, né? E em empresas e tais. É muito importante esse conhecimento. Ajuda bastante, inclusive, no ato de estudar da gente. Ok? Então, o fluxograma, como está dizendo aí, é o processo de representação gráfica que descreve os passos e etapas sequenciais de um determinado processo. Ou seja, ele vai te dar uma sequência, o que a gente vai chamar de o algoritmo. Ele vai te estabelecer a sequência de um algoritmo, a sequência de uma atividade, a sequência de algo que você vai fazer para que aquilo seja elaborado da maneira mais correta, mais coerente, né? Entre outras coisas, mas isso vai ser o básico, o principal que a gente vai ver. Ele utiliza esses símbolos, entre outros tantos, e existem escolas, vou dizer assim. Existem várias formas de se elaborar. Alguns símbolos são utilizados ou convencionados por uma instituição ou uma tendência de elaboração de fluxograma, e outros utilizam outros símbolos. Mas tá aí alguns símbolos. Esses símbolos são utilizados no livro de vocês. Vocês vão encontrar alguns fluxogramas que utilizam esses símbolos que estão aí. Nem todos a gente vai utilizar, tá bom? Mas vamos fazer. É o tipo do conhecimento que a gente aprende realmente fazendo. Entende? Vocês vão ter que elaborar um pouco, que brincar de fazer fluxograma, observando as coisas que acontecem e que são às vezes do cotidiano, mas que você treinando, você vai aprendendo a fazer, tá bom? Vamos ver. Como elaborar um fluxograma? Primeiro a gente vai estabelecer o título do fluxograma baseado no processo que ele determina. Depois disso, estabeleça uma sequência de passos que serão seguidos, decisões que deverão ser tomadas em cada situação possível. Uma vez feito isso, utilizando-se de símbolos e conectores, monte o fluxograma de forma adequada. Vamos ver o exemplo, que aí a gente entende melhor como é que é isso. Inclusive porque eu vou pedir no final para que vocês elaborem o fluxograma, tá bom? Completem e elaborem. O fluxograma para uma lâmpada que não acende. Eu observei isso, tinha na internet, até fiz uma modificaçãozinha nele. Primeiro, início, né? A lâmpada não funciona. Ora, essa setinha aqui está indicando a sequência do processo. Isso aqui, no início, qual a problemática, né, que está sendo observada aí, o que é que está sendo colocado como processo a ser observado. Aí a pergunta, né? A lâmpada está encaixada? Bem, pode ser que a lâmpada não esteja funcionando por não estar encaixada. Nesse caso, eu tenho duas opções. A resposta não significaria o quê? Não está bem encaixada. E a resposta sim teria ela está bem encaixada. Caso ela não esteja bem encaixada, o processo vai fazer o quê? Encaixar a lâmpada. Uma vez feito isso, está resolvido o problema, ou não, né? Mas eu posso observar, a lâmpada está encaixada. Sim, ela está bem encaixada. Qual seria a sequência disso? Bem, verificar o fusível. Pode ser que o fusível da lâmpada esteja queimado. Consequentemente, se ele estiver queimado, não é isso? A lâmpada pode não funcionar. Mas pode ser que ele esteja funcionando. E aí? Então, o fusível está queimado? Vamos dizer, sim, ele está queimado. O que é que eu faço? Troco o fusível. Seria a sequência óbvia, né, do processo. Mas eu posso fazer a mesma pergunta, o fusível está queimado? E a resposta pode ser não. Eu tenho duas opções aí de resposta. Ora, se a resposta for não, então, com certeza, a lâmpada está queimada. Se não houver também nenhum processo na fiação
peguei esse fluxograma, ele é simplificado, naturalmente. Se a gente for pegar ao pé da letra, certos fluxogramas vão ficar muito complexos. Mas aí, para exemplo, né, lembre-se que o início e o fim é essa bordinha arredondada, tá certo? Você pode usar círculo, tem quem use círculo. A tomada de decisão normalmente é esse losango. E a sequência de processos são esses retângulos, tá certo? Ou quadrados. Bora ver outro aqui para dar um exemplo. Fluxograma para procurar algo, tá certo? Então, também esse eu verifiquei na internet e elaborei para cá. Trouxe para cá para a gente ver. Início. Bem, procure o objeto que está perdido. Seria se eu estou procurando algo, porque algo está perdido. Então, procure o objeto que está perdido. E aí a pergunta óbvia: você encontrou? Bem, eu posso ter encontrado. E nesse caso, pare de procurar. Está resolvido. Acabou o fluxograma. Espera aí, mas tem uma opção aí, né? Qual seria a outra opção? A pergunta pode ser respondida com sim, encontrei. Mas você encontrou, pode ser respondida com não. E aí, no caso, o que é que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Você precisa do objeto? É sua prioridade agora? Ora, isso tem duas respostas. Sim ou não. É minha prioridade, eu preciso desse objeto. Ou não, não é prioridade, eu tenho outras coisas mais significativas para fazer agora. Ora, se ela é uma prioridade, o que é que você vai fazer? Procure o objeto perdido, continue procurando, continue a procurar. Tá certo? Mas, por outro lado, eu posso ter uma resposta não. Eu tenho outras prioridades agora, eu tenho esse objeto para procurar, mas eu tenho outras prioridades, tá certo? Aí, o que é que eu faço? Pare de procurar, ou vá procurar mais tarde. Tá bom? Pare de procurar para procurar mais tarde. Então, seria a outra opção. Nota que o fluxograma ajuda, inclusive, a um processo de lógica, de sequência, que serve até para o cotidiano de vida da gente mesmo, né? Então, vocês podem observar, quando estiver na fase de elaborar, de brincar de fluxograma, fazer coisas do cotidiano. Fluxograma para escovação de dente, aí verifica se a pasta está cheia, se tem pasta, se não tem pasta, se a escova está adequada. Está adequada, sim, então vamos fazer a escovação de dente, bochecha, água, por aí vai, vem. Aí vai ter fluxograma para um monte de coisa que você possa imaginar. Inclusive, né, fluxograma aqui, né, para o próprio estudo da matemática. Isso tem no livro do 6º ano, entende? Acho que é do 6º. Para verificar se o número é ou não divisível por 2. Ora, qual é a sequência? O número será divisível por 2 se ele terminar o quê? Em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ele termina em qualquer um desses números, ele é divisível por 2. Caso contrário, ele não é divisível por 2. Então, início, eu escolho o número. Segundo passo, eu verifico se ele termina em qualquer um desses valores aqui. Se ele não termina, o número não é divisível por 2. Se ele termina em qualquer um desses valores, o número é divisível por 2. Prático e simples esse fluxograma para verificar se um número é ou não divisível por 2. Bora ver outro. No caso aqui, fluxograma é muito usado em empresas, como eu disse, e na medicina. Aqui é um fluxograma que eu peguei também da internet, em que ele verifica a recepção de um paciente no hospital. O paciente chega no hospital, verifica se é emergência ou não. Se for emergência, ele vai para o atendimento imediato. Esse é o processo que se deve ter, né? Pelo menos é o esperado, é uma emergência, então atendimento imediato. Ora, vai para a sala de estabilização, caso seja um paciente grave que precise de estabilização. Uma vez na sala de estabilização, uma vez estabilizado, ele pode ter alta, né? O usuário liberado, ou ele pode ainda ficar
tendo que permanecer em observação. Aí vai para observação masculina, feminina ou pediátrica, entende? Mas existe outra sequência para isso. Ele chega na emergência, verifica-se a emergência, mas não é um caso de emergência. Consulta o acolhimento e a classificação de risco. Ora, se ele é vermelho, é porque é um paciente grave. Se é um paciente grave que precisa de um atendimento imediato, então ele vem imediatamente e toma o mesmo processo de um paciente que está em uma situação de emergência. Se ele é um paciente vermelho, se ele não é um paciente que receba a classificação da fitinha vermelha, o que acontece? Ele vai ser, obviamente, examinado para ver a prioridade que tem, né? Se é amarelo, verde ou azul. Uma vez feito isso, ele vai para o atendimento conforme a classificação. Vai para a sala de medicação e aí ele pode ter alta se estiver bem, né? Ou ele pode ir ainda para permanecer em observação. Quer dizer, é um fluxograma interessante, né? Que leva até a alta do paciente. Naturalmente que dentro de um ambiente hospitalar isso pode se tornar ainda bem mais complexo, né? Mas serviu para você ver que a forma de usar um fluxograma. Muitas vezes você entra na sala de um médico e está lá as observações para procedimento em caso de paciente que está engasgado, paciente que chegou com problemas de intoxicação devido a tal fator, aí tem todo o processo para se fazer para verificação de uma doença que esteja sendo priorizada naquele momento, aí fica aquele fluxograma, serve para o médico saber a sequência de exames clínicos, exames laboratoriais e de procedimentos em cima disso, né? Não só para medicina, também utilizado em várias outras coisas o fluxograma. Na computação com certeza, quem pretende estudar computação vai ter que entrar nesse estudo, tá bom? Aí um exemplo mais elaborado e prático, né? Um pão de queijo. É uma receita que eu peguei na internet, acho que eu coloco embaixo o site que tem essa receita, vou ver se eu guardei ele aqui para poder achar e colocar, tá bom? Aí eu tenho todo o material que vai ser necessário e tenho o preparo. Ora, toda receita ela tem uma sequência, e essa sequência são os passos que o fluxograma vai apresentar para você. Então, vamos começar, né? Fluxograma para elaboração aí de um pão de queijo, tá bom? Primeiro, início, o que é que eu faço? Eu verifico se eu tenho material. Caso eu não tenha material ainda, eu tenho que providenciar. Quando eu tiver com o material providenciado, o que é que eu faço? Sim, temos o material. Note que aqui eu posso não ter o material. E aqui eu posso, tendo material, eu sigo com a receita. Em uma panela, ferva a água, acrescente o leite. Note que essa sequência é a que está aqui, ó. Em uma panela, ferva a água, você primeiro elaborou sua sequência, para a partir do que está na sua mente, você vai e faz o fluxograma. Ele sintetiza e deixa visual para você, né, tornar mais rápida a percepção daquilo que você está fazendo. Naturalmente que fazer um bolo é mais fácil você olhar a receita como está do que elaborar o fluxograma, mas para uma empresa e para uma coisa mais técnica se torna interessante, mas ele começa nesses mais simples para algo mais elaborado, por isso que o treino é fundamental, ok? Uma vez feito isso, o que é que eu faço? Eu vou adicionar o polvilho, está lá na receita, aos poucos e sovar a massa. Sovar a massa é mexer com as mãos, né? Até que ela esteja soltando das mãos, ou até que chegue ao ponto determinado. No caso aí é soltar das mãos. Ora, e aí a pergunta óbvia: a massa está soltando da mão? Ora, se ela não está soltando da mão é porque não deu a liga necessária. Se não deu a liga, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais polvilho aos poucos, como ele está dizendo aqui, para poder ver se realmente ele chega no ponto ideal. Bem, mas a outra possibilidade de resposta a essa pergunta é sim, deu liga.
Ora, se deu liga, eu vou dar sequência ao processo e verifico. Quando a massa estiver morna, acrescento queijo, parmesão, ovos e misturo bem. Próximo passo, untar e enrolar as bolinhas, untar as mãos e enrolar as bolinhas com 2 centímetros em torno. E o que é que eu faço depois? Dispor isso numa assadeira untada com óleo e deixar o espaço entre elas, porque ele vai ter um crescimentozinho, né? Feito isso, assa em forno e coma o pão de queijo, tá certo? Essa receita deve funcionar, tá lá no site, né? Se quiser fazer, pode fazer. Agora, não faça a receita sem a presença de um adulto responsável, porque riscos ocorrem. Está mexendo com calor, está mexendo com fogo, está mexendo com tal e tal, né? Então, é importante que tome os devidos cuidados para não ocorrer nenhum acidente. Agora, bem, agora pegue os cadernos e lápis, copie e complete o fluxograma abaixo. Esse fluxograma aqui, ele está faltando uma parte aqui da etapa, justamente a etapa decisória. Eu vou deixar que você faça o quê? Você copia ele e qual seria o procedimento aqui para saber se um número é divisível por 5 ou não? Qual seria a sequência aqui? Que é a tomada de decisão. E aí, dependendo disso, ele pode ser divisível por 5 ou não. Pode ser que ele não seja divisível por 5. Mas aí você completa isso aqui direitinho. Não esquece de enviar para mim. Outra coisa, né? Agora elabore um fluxograma para mostrar as etapas para realizar as atividades online. Bem, você vai realizar as atividades online, você tem uma sequência de procedimento. Você usa sua imaginação, sua criatividade, tá certo? E faça esse fluxograma. Envie para mim. Qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade, comentário, pode apresentar no grupo ou no privado, eu estou aqui para isso, tá bom? Outro, número 3, eu coloquei, elabore um fluxograma para algo que você mesmo imagina. Imagina algo aí. Não, eu vou fazer um fluxograma para a minha sequência de acordar até tomar meu café e sentar na mesa para estudar. Eu posso criar outro fluxograma para quem vai à feira. Você vai usar a sua imaginação, tá certo? Fluxograma para quem vai... Deixa eu tentar aqui imaginar. Quem vai ler um livro. Você tem uma sequência aí. Para quem vai levar um número a uma potência qualquer, tá bom? Observar as propriedades das potências, as propriedades da multiplicação, da divisão, são ótimos para você fazer esses fluxogramas. Então, veja aí, tá certo? Crie o seu próprio, pode ser uma coisa do cotidiano, pode ser uma coisa que você pegue do seu próprio material de estudo. E depois envie essas fotos do que você fez para mim e eu vou verificar direitinho, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Não esquece aqui, ó, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda para mim.